No começo, esse projeto era diferente, onde ia proibir o consumo. Ele esteve nessa casa, foi melhorado, devolvido, voltou. E por um bom tempo a população nos acompanhou. E quando é que vocês vão votar esse projeto? Na hora certa, a discussão houve e bastante. Houve audiência pública, oportunidade para a população se manifestar, muitos vieram. Nós em nenhum momento estamos proibindo a população, os grupos, a juventude, ir lá na avenida, usar a avenida, que ela é tão prática, tão legal, custou muito dinheiro público, a primeira parte, claro, e o resto está sendo feito. E nós vimos sim que o poder público não tomou iniciativa pós-acontecimentos, e o legislativo, quem liderou foi sim o colega presidente Roberto, e nós temos oportunidade de contribuir. Nós conseguimos vir até 23 horas, 11 horas da noite. Eu posso ir lá, todos podem ir lá, se divertir, se confraternizar, fazer o seu eventozinho, tomar sua cerveja. Lá tem a churrasqueira. Eu gosto desse tipo de coisa. As pessoas me conhecem. Eu gosto de me confraternizar com os meus amigos. E lá é um local muito aconchegante. No verão, muito mais. É muito bom de ir lá. Mas nós precisamos contribuir com regras. E alguém paga sempre as consequências. Nós não podemos começar a culpar A ou B, mas as pessoas começaram a depredar o patrimônio público. E ele tem seu custo, seu valor, e nós temos a obrigação de contribuir como representantes do poder público. Então, a partir do momento quando nós chegamos a um acordo que o consumo está liberado até as 11 horas da noite, agora no inverno é mais prolongado, mas no verão não. Nós poderíamos ter antecipado para 9 ou 10 horas, que no verão, vocês sabem que 8h30, 9 horas é quase dia. E depois que uma lei for aprovada e sancionada pelo prefeito, ela vai entrar em vigor. Então a gente teve que discutir muito e chegamos nessa data de hoje para nós então tomar essa liberdade, cada um vote como quer neste momento, mas eu vou votar a favor, porque nós temos que defender, em primeiro lugar, as pessoas que querem ir lá se confraternizar numa boa. E depois o patrimônio público, fala público, foi investido dinheiro público. Nós não podemos aceitar que as coisas sejam depredadas de qualquer jeito. E a partir das 11 horas, até 11 horas da noite, um evento assim de confraternização, normalmente pode terminar e ali somente vai, dali para frente, proibir o consumo de bebida alcoólica. Nós tivemos aqui na tribuna pessoas da segurança. Eu falava isso em outros momentos. Eu posso não concordar, talvez, com decisões de segurança ou da polícia, quando ela vem agir e me obriga a me comportar dentro da lei, no momento que eu não precise deles. Mas poderá haver um momento onde eu vou chamar eles para me dar um apoio, uma segurança maior. Neste momento, eu não vou mais falar mal. Ninguém quer prejudicar ninguém. E o Legislativo, em nenhum momento, está discutindo hoje ou votando uma lei que venha prejudicar alguém que vá lá se divertir. Mas precisamos contribuir com a segurança do nosso compromisso de realmente fazer regras. Se não tivesse dado esses incidentes ou acontecimentos,
ultimamente, nós não estaríamos discutindo esse assunto. É delicado tomar uma posição aqui perante a imprensa, perante o município e todas as pessoas. Mas a gente tem que ter consciência tranquila, ter pulso firme, que é somente para o melhor. Não é proibir nada nesse momento, que é somente uma lei que vem a dar mais segurança para quem vai, segurança ao patrimônio público e para que as pessoas e a nossa avenida possa continuar sendo frequentada e ela não seja depredada. Nós entendemos que quando se trata de coisa pública, tem pessoas que acham que simplesmente podem ir lá quebrar as coisas. Nós temos câmaras de filmagem, nós precisamos também cobrar mais agilidade do Ministério Público. Eu acho que quem pratica esses atos, ele precisa ser chamado à responsabilidade, tem que receber a sua punição, e se revidar ou repetir, ela deve ser mais ágil, mais rápida, para que as pessoas que vão lá bem intencionadas possam se sentir bem, mais seguras. Portanto, após muita discussão e ouvir muitas pessoas lá do interior, humildes, pessoas da cidade que frequentam, infelizmente, mas nós precisamos fazer alguma coisa. E é o que estamos fazendo. Repito, não estamos proibindo ninguém a ir lá, se divertir, até às 11 horas da noite tomar sua cerveja, a sua bebida, se confraternizar. Não estamos proibindo ninguém. Somente a partir das 11 horas, o consumo de bebidas nesse local e nos lugares públicos. Senhor presidente, eu espero ter sido claro com todos que me acompanham. É uma decisão difícil, mas é uma decisão tranquila, consciente, para o melhor do nosso município. Voto favorável. Vereador Gelson Petri, com a palavra. Boa noite, senhor presidente, demais colegas. Falando sobre o projeto legislativo do vereador Basta, proponente, avaliei, participei da audiência pública, não percebi muitos dos que falaram naquela noite que estavam totalmente a favor de criar mais uma lei, deu para perceber isso. Até a delegada que estava presente aí também achou que é um trabalho mais da polícia militar. Então pesquisei, avaliei o projeto visado pelo legislador municipal a serem evitados o consumo de bebidas, em sua maioria tratado pelo direito penal, que inclusive no sistema de proteção de bens jurídicos é considerado como a última ratio, impõe o uso da força. Somente sendo legitimada a sua atuação, quando os demais ramos do direito se mostrem incapazes ou ineficientes para a proteção do controle social. As condutas de apresentar-se publicamente em estado de embriaguez, dirigir por influência de álcool, depredar patrimônios públicos, estão tipificados, respectivamente, no artigo 62 da Lei de Contravenção Penal, artigo 233 do Código Penal, o artigo 61 das Contravenções Penais e o artigo 61 do Código de Trânsito Brasileiro e o artigo 163 do Código Penal. Deste modo, entendo que não se mostra necessária a proibição de ingestão de álcool em local público da população itapiranguense, quando o direito penal já se trata de situações específicas e prevê a sanção a ser aplicada individualmente no artigo 5º da Constituição Federal, a quem praticar o fato tipificado. Quer dizer, sim, o artigo 5º já diz, quem não cumprir as leis que já existem, a lei federal, será aplicada a lei. A liberdade é constitucional garantida, não se podendo anular por outra
norma constitucional, menos ainda por uma norma de hierarquia inferior. Seria uma lei do Legislativo contra uma lei federal. Então, baseado nessas leis já existentes, meu voto é o contrário a esse projeto. Mais algum vereador queira se manifestar? Vereadora Jaqueline Hermes. Boa noite novamente a todos que nos acompanham. Em relação a esse projeto, quem acompanha os trabalhos dessa casa já ouviu a gente falar algumas vezes sobre isso. Foi realizada uma audiência pública também. Nos últimos meses esteve muito em evidência na mídia local por conta dos fatos acontecidos. Eu já me manifestei 2 vezes com opiniões diferentes em relação aos momentos em que a nossa cidade vivia em relação a isso. Não tenho vergonha de falar sobre mudar de opinião, porque eu acredito que nós, vereadores, quando estamos aqui, a gente tem sim a nossa opinião particular, pessoal, como pessoa, mas acima de tudo também a gente precisa ter um equilíbrio entre o que é nosso pessoal e o que é da população que a gente representa, né? E para isso serve a audiência pública, os momentos de conversa com a população, para que a gente possa ter um equilíbrio entre o que a gente formulou de opinião e o que as pessoas nos dizem. Eu acho que é muito válido os projetos do Legislativo. O vereador Basso tinha uma angústia a resolver, que era uma coisa que incomodava ele, que as pessoas traziam para ele em relação ao uso dos espaços públicos, e uma forma de buscar resolver isso foi formular o projeto de lei. Mas algumas situações também me fizeram refletir. Então, vamos lá, vou pontuar algumas delas. O projeto anterior que a gente tinha, o projeto de lei número 3 de 2024, o qual estava nessa casa até a semana passada e que ficou por mais de um mês conosco para avaliar, eu tinha feito inúmeras pontuações nele, quanto à questão, então, de legalidade, né, quanto à questão do que as pessoas me traziam de relatos, do que concordavam ou não, e cito principalmente quem utiliza os espaços públicos da nossa cidade e muito dessas pessoas com quem a gente conversa, que são a juventude. Naquele projeto me chamava muita atenção a questão dos valores da multa, né, que estava exorbitante, que agora foi corrigido, então, esse valor ele chegava a ultrapassava 10 mil reais. Agora ele fica em torno de 108 reais. A pessoa que tivesse essa infração, ela iria para o Serasa, né? Então, muitas vezes, a pessoa nunca teve o seu nome vinculado a nenhum problema com a questão de pagamento e, por esse episódio, a gente pode vir a também prejudicar a pessoa. Citava também muitas atribuições aos funcionários públicos, as quais foram removidas também do projeto e que me preocupava muito. Quando a pessoa que for autuada, ela vier a recorrer sobre isso, isso pode gerar encargos, né? E se a pessoa em algum momento comprovar que ela não teve essa infração, quem vai pagar esses encargos? Pode gerar, então, encargos ao município, né? Então, isso faz a gente pensar também num futuro, né? Quando a gente teve nessa casa a audiência pública, naquela noite eu falava que me preocupava a pouca participação da população. Mas a população que estava aqui, ela representava alguns grupos e lideranças, né? Estivemos com a presença da delegada, do sargento da Polícia Militar, pessoas que representam a sociedade civil, e todos eles que estiveram aqui conosco naquela noite foram unânimes, contrários à lei. Então, todas essas pessoas que representavam grupos foram contrárias. Me chamou muito a atenção naquela noite a fala da delegada, onde ela olhou para o Paulo, que estava sentado ao seu lado, eles estavam próximos a mim, e ela disse: esse papel é meu e teu. Infelizmente, né, ela poderia até não gostar dessa, mas ela olhou para ele e falou: infelizmente, esse papel é meu e teu, é muito nosso, é da Polícia Militar e da Polícia Civil, de nós nos fazermos presentes e buscar uma solução para isso. Então, também já nos faz pensar. Me incomoda, muitas vezes, quando nessa casa, a gente fala muito pensando sobre voto.
sobre circo, sobre, né, fazer um auê, enfim. E pão e circo é o que a população do passado gostava, era o que os políticos do passado queriam, porque quanto uma população mais burra se tivesse, mais fácil a gente convenceria dos nossos votos, né? Me incomoda hoje falar que nós pensamos no voto das pessoas. Gente, se eu não estiver aqui ano que vem, tá tudo bem. E eu acredito seriamente que para o prefeito em exercício também. Então, assim, me incomoda quando a gente fala que já existe, e é contraditório, vereador Basto, quando a gente diz que existe um código de posturas do município, que já cita muitas regras, inclusive baseado numa legislação estadual e federal, e que esse código, para quem tiver a oportunidade de ver, ele traz muitas coisas importantes. Mas, infelizmente, muitas das regras que ele pontua para nós não são possíveis de serem fiscalizadas em tempo integral. Não existe funcionário para isso. Nós votamos nessa casa, tinha um fiscal de posturas no município. Nós aprovamos para a contratação do segundo. Mesmo com 2 profissionais para esta função, é impossível fiscalizar tudo que está nas atribuições do Código de Posturas do município, e que, inclusive, tem algumas situações sobre essas áreas públicas. Então, é contraditório dizer que existe um código de postura, que esse código de postura ele não é seguido porque a gente pensa no voto da população, porque se eu cobrar eu não vou ter voto, mas eu quero fazer mais uma lei. Para quem cobrar essa lei? Se já existe lei no município e essas leis não são cumpridas, para que eu vou fazer mais uma? Então, vamos aprovar nesta casa, muitos dos vereadores são contrários à contratação de mais efetivo, mas se nós estamos cobrando que as leis sejam fiscalizadas, vamos contratar mais 1, mais 2 funcionários para o setor lá do Código de Posturas? E aí sim nós vamos ter como cobrar e que isso seja 100% efetivo, que a nossa população seja cobrada, mas também, primeiramente, que esse código seja difundido para que todos tenham conhecimento e que saibam, a partir do mês tal vai ser cobrado com rigor, quem não fizer vai ser autuado. Isso seria perfeito. A situação da dengue, quem não faz a limpeza dos seus terrenos, pela legislação em vigor, o município poderia autuar a pessoa, dar um prazo, a pessoa não fez, o município paga alguém para fazer a limpeza e a pessoa vai ser cobrada deste valor. Hoje não é feito por quê? Uma, porque falta também empenho de algumas pessoas, a gente não pode generalizar da população, e outra, eles só vão gerar mais trabalho, porque eles preferem conversar 1, 2, 3 vezes para a pessoa fazer a limpeza, do que gerar multas e essa dívida ficar inativa e a pessoa só ficar devendo, porque é uma questão de conscientização que se busca. Então, assim, às vezes eu penso que é contraditório essas falas, me incomoda, porque eu discordo que só se pense em voto, especialmente agora que vai se aproximar da eleição. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, que às vezes a carapuça também pode servir para nós. Eu posso estar falando uma fala como se fosse para o outro, mas ela pode servir para mim também. Cabe à população nos acompanhar e ver. Então, assim, eu sei, os meus eleitores me cobram também, que a gente precisa tomar providências. A gente conversou seriamente, o Paulo esteve aqui. A partir disso, eu acho que a tua proposição, Basto, o movimento que gerou com o projeto, ele foi efetivo. E eu acho que boa parte do resultado de que se teve hoje foi pela inquietude que ele provocou. Porque desta forma veio o efetivo de São Miguel para dar suporte, para dar apoio aqui para a Polícia Militar. A Polícia Militar teve esse reforço que eles falaram que era necessário para eles fazerem as suas ações. Desta forma eles fazem as autuações, a Polícia Civil consegue dar sequência e o Ministério Público também. Então, teve sim fator positivo, eu acredito que vai continuar colhendo frutos, e o meu posicionamento é que a gente continue cobrando da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Ministério Público. Falei naquela oportunidade sobre a empresa, que também acolhe muito dos imigrantes, de fazer um trabalho informativo com essa população sobre as regras, que eu acho que é bem importante, e a gente continuar cobrando para que o Estado forneça o apoio necessário que a Polícia Militar de Itapiranga precisa para continuar fazendo esses movimentos que eles fizeram e que teve efeito positivo na nossa cidade. Então, eu sou favorável a isso, mas nesse momento, em virtude de ouvir a população que esteve aqui presente, ouvir as autoridades que representavam, eu vou votar contrário ao projeto.
Vereador Valdeir Miguel Damer com a palavra. Obrigado pelo espaço. Eu não me canso de falar. Eu estudei na FAIA, hoje é o CEF, e eu transitava nos corredores e em frente à sala de direito tinha uma frase que dizia: posso não concordar com nenhuma palavra do que é dita, mas eu devo defender o direito das pessoas dizer, de se expressar. Eu gostaria de parabenizar o Basto, presidente, proponente, porque em nenhum momento ele veio nos aliciar e nos pedir voto. Então tu está de parabéns. Tu está fazendo o teu papel, o que tu defende. É uma decisão difícil para nós? É. Eu tive muitos conhecidos, pessoas que também não são tão conhecidas, mas com esse debate vindo à tona, às vezes a gente consegue ver com vários olhos. Antes a gente enxergava de uma forma, e depois desse projeto chegar, a gente começou a ver de outras formas. Tivemos discussões lá, na prefeitura, várias ideias, tivemos audiência pública aqui, e como a vereadora Jaqueline falou, realmente, audiências públicas, elas não trazem tanto público. Mas as pessoas lá no seu lar, fora do lar, quando estão nas comunidades, estão nas ruas, eles têm suas opiniões. Então o meu voto vai ser baseado pela maioria. Tu sabe que antes de eu estar aqui, eu pensava assim, a gente tem que dividir todos os projetos com as pessoas. Mas as pessoas muitas vezes estão muito preocupadas com o seu trabalho, com a sua família. Elas não estão tão ligadas. Hoje está aqui, ó. Depois do debate mais acalorado da vereadora Jaqueline, aumentou a audiência. Aumentou. Mas isso é bom, mas eu vou dizer, tem apenas 184 pessoas assistindo. Quantas pessoas nós temos no nosso município? 16 para 17 mil habitantes. Então, assim, essas pessoas que acompanham nós aqui, nós vamos falar por nós. E, como diz o presidente, o meu voto talvez não vai agradar a todos, mas é a minha opinião ouvindo a maior parte da população. E hoje o meu voto é contrário. Por que ele é contrário? Porque, mais uma vez, aqui fala em multas. E o nosso Brasil tem vários projetos que sempre quem arca é o povo. E eu não concordo com isso. O vereador Gelson citou várias leis que estão atribuídos os trabalhos. E os trabalhos, muitas vezes, não são desempenhados por um motivo ou outro. Nesse caso, o Flávio Paulo já nos relatou, e é de conhecimento da população, que nos falta efetivo aqui em Itapiranga. E essa casa aqui, por 4 anos seguidos, fez pedido para a Câmara dos Deputados, fez pedido para o Estado, para que aumentasse o número de efetivos. Então, assim, muitas vezes o Estado não está dando a contrapartida necessária para nós, os municípios menores. Então, nós acabamos por trazer, mas gostaria de defender o presidente, quando a vereadora Jaqueline fala que talvez é contraditório, mas não, o projeto, ele passou por várias comissões e ele tem condições, sim, de ser apresentado e aprovado, apesar de existir as outras leis, mas ele tem condições de vir para cá. Então, eu acho que o presidente está de parabéns, mas o meu voto, hoje, ele é contrário. Não vou dizer que futuramente ele não possa, talvez, ser apresentado novamente e a gente mudar, mas hoje o meu voto é contrário por essas razões que eu citei. Mas respeito a opiniões das outras pessoas. Tá bom? Obrigado. Mais algum vereador queira se manifestar? Sérgio Luiz Rexigel. Senhor presidente, colegas e a todos que nos assistem, também não posso deixar de me manifestar sobre esse projeto do Legislativo. Acredito que realmente seja de grande importância.
nós tratarmos desse assunto importante. Vejo que há muitos dias já estava tramitando então o projeto do legislativo número 3, o qual realmente passou por significativas mudanças, onde realmente imagino até que seja talvez por um equívoco, onde no outro projeto dizia de multa 20 UFMs, e hoje passou então de 20% de uma UFM. Mas, entre outras mudanças, acredito que tens tentado melhorar esse projeto, mas a minha convicção, diante do que a gente conversa com pessoas, eleitores, colegas, eu já dizia em sala de aula, quando lecionava da gestão ambiental, que na área ambiental, não diferente de outras áreas, nunca haverá fiscalização o suficiente se as pessoas não tiverem o bom senso de fazer o correto. Então, dessa maneira, eu encaro o nosso município também. Diversas vezes debatemos sobre a situação do resíduo sólido, que é o lixo, onde também, muitas vezes, a gente quer atribuir a culpa a alguém, sendo que nós todos temos parcela de culpa. Nós tanto falamos dessa avenida, né, o nosso cartão postal, e eu quero muito realmente que ela seja cada vez mais o nosso cartão postal, onde tantas pessoas vêm para cá e ficam deslumbradas com a beleza que nós temos, sem custo algum, para desfrutar. E de fato eu escuto muitas pessoas reclamando, talvez, que perderam de certa forma o espaço, né, que a gente gostaria que fosse mais nosso, e hoje acaba não tendo. E frente a isso, eu vejo que talvez esse seja muito maior o problema do que propriamente nós estipularmos horário quanto ao consumo de bebida alcoólica. Eu vejo que esse debate, só um pouquinho, vereador, esse debate sobre o uso do espaço público ou da avenida, ela, de fato, como na audiência pública foi citado, é bastante cíclico. No momento que a FAI, né, hoje universidade, o CEF, ela foi ganhando corpo, foi criando mais cursos, diversas vezes também teve problemas aí na avenida, muito antes de ser reformada ou ser melhorada. Mas sempre teve altos e baixos. E às vezes precisa acontecer algo para de novo, né, despertar mais interesse, mais atenção em cima desses fatos, para que também a gente faça, cada um faça mais o seu trabalho, tanto a parte fiscalizatória, quanto também a parte punitiva quando a gente trata de polícia militar. Mas eu vou ceder a parte ao vereador Luiz, depois eu concluo a minha fala. Obrigado, Sérgio. Então, a gente tem que elogiar você, proponente, vereador Roberto Basto, pela atitude. E você provocou uma discussão, em especial, que os colegas têm citado, a gente sabe também que tem várias leis em vigor, e que se cumpra. O município tem que parar de lamentar quando alguém destrói patrimônio público, nem divulgar mais, fazer cumprir a legislação vigente. O teu projeto, vereador Basto, vai ser rejeitado, pode ter certeza, mas tu teve um grande êxito nisso. Provocou a discussão e vai provocar que se cumpra as legislações vigentes hoje. Pode ter certeza. Você não vai ser derrotado disso daí, dessa tua ideia. O poder público para de lamentar, de divulgar, quando acontece fatos já acontecidos. Obrigado, vereador Sérgio, por ceder o espaço. Sem problemas, vereador Luiz. Acredito que dentro dessa sua fala, eu também devo-lhe, inclusive, parabenizar, porque realmente, às vezes, a gente como vereador, a gente precisa buscar algo, e mesmo não chegando ao êxito que talvez gostaria, a gente provoca inquietudes
e com certeza mobilizou com isso diversas frentes, diversas lideranças que inclusive estiveram aqui conosco naquela oportunidade da audiência pública. Mas dentro disso tudo a gente precisa fazer várias análises e não é preocupado com o eleitor, mas sim ouvir uma parcela da população, e como o vereador Valdair falou, a gente precisa sempre pensar no que a maioria deseja. Naquela noite da audiência pública, inclusive, para mim ficou muito claro que talvez seria só mais uma lei. Aprimorasse, melhorasse alguns pontos, sim. Mas aí tem a questão, inclusive, da inconstitucionalidade, que também pelo Poder Público Executivo, né, já apontaram, inclusive pedindo pro IGAN, né, alguns apontamentos ou que eles viram sobre essa lei. Então, dentro dessa lógica, eu sempre acredito que quando a gente quer muito melhorar algo, a gente precisa buscar todos os entes envolvidos, e dessa forma também o executivo, né, ele precisa estar envolvido e talvez precisa partir dele. Partiu daqui, sem problema, foi uma iniciativa. Mas acredito que a população, nesse momento, cada um precisa entender o que nós queremos com essa avenida. Nós precisamos fazer bom uso, e quando a gente fala, principalmente o vereador Léo sempre fala sobre a juventude, a gente já tem poucos espaços para o uso dessa população, dessa parcela da população, para fazer uso ao ar livre. Então a avenida, nós coibindo ainda a partir das 23 horas, que por jovem é muito cedo, acredito que nós estamos, no meu entendimento, no caminho inverso do que a maioria da população pensa nesse momento. E dessa forma, eu me declaro contrário ao projeto. Mais algum vereador queira se manifestar? Leonardo Sausen. Senhor presidente, nobres colegas e quem ainda nos acompanha, boa noite a todos. Fazer uso desse espaço, acho que enquanto sempre digo representantes da população, ainda mais quando temos um assunto que sim é polêmico, porque existe divergência de ideias, é fundamental que usamos desse espaço para manifestarmos a nossa opinião. Afinal, a população nos acompanha, depositou confiança e quer que ocupemos pelo menos desse espaço para se sentir representado. Dizer que da audiência pública que aconteceu em torno aí de um mês atrás, não mudo em nada o meu discurso até o presente momento, a qual comentei que sou um jovem, sou ocupante daquele espaço, um dos poucos espaços públicos que temos à disposição, não somente para a juventude. Se fala muito em juventude, mas não é só a juventude que ocupa. O projeto fala de espaços públicos, mas sendo mais direto com a população, todo mundo debate da Avenida Uruguai. E dizer que esse espaço é frequentado por jovens, por pais, mães, avós, familiares, por cidadãos de bens e também por pessoas mal intencionadas. E quando eu reforcei um mês atrás a situação específica da Avenida Uruguai, quem frequenta, quem utiliza, quem passa por lá, pode-se dividir a avenida em dois espaços. Os espaços das churrasqueiras menores, que basicamente se situam ali em frente à Prefeitura Municipal, e aquele espaço mais amplo, frente ali ao Fórum, ao Ministério Público, onde estão próximos aí os banheiros, que de fato é um espaço mais propício, que gera uma aglomeração de pessoas, de munícipes que em grupos maiores fazem a utilização desse espaço, e nem todos utilizam para baderna, para depredar esse espaço público. Infelizmente, essa é uma situação que não é de hoje, mas como já foi ressaltado aqui, é mais visível porque hoje todo mundo tem o celular na mão, faz um vídeo, faz uma publicação. E concordo muito, Luiz, quando tu fala de divulgação de situações ruins na Avenida Uruguai pelo nosso Poder Executivo. Nós já temos esse assunto sendo debatido há muito tempo. Inclusive, na audiência pública, eu comentei, na presença do prefeito, que nós tínhamos ideias,
tínhamos possibilidades, opiniões dos 11 vereadores, da população presente, dos representantes dos órgãos de segurança, e se buscava atitude e cobrança por parte do Executivo Municipal, que posso afirmar aqui que até o momento não efetuou nenhuma melhoria naquele ambiente. Eu acredito que quando falo que a avenida tem esses dois espaços, o principal foco de atenção do poder público, do executivo, da prefeitura, que tem a caneta na mão, tem a possibilidade, que deveria, como já dito várias vezes, ser debatido e ser resolvido lá dentro, através de ideias, de atitudes, de ação, tem que mostrar que de fato pensa na pessoa de bem, no munícipe que é frequentador daquele ambiente, porque, na minha opinião, eu acho que não 11 horas da noite em si não resolve, porque o cidadão de bem que vai lá, senta, faz o churrasquinho, quer tomar a cervejinha, não vai incomodar ninguém, vai botar uma JBL para escutar um som ao invés de um som automotivo, esse cidadão, no final, também vai ser punido com uma lei nesse sentido, porque ele vai ser penalizado, mesmo não estando incomodando ninguém, onde muitas vezes as famílias ocupam uma vez por mês, e daí ainda vão ter que se retirar, esse cidadão de bem também é penalizado. Não é só o cidadão baderneiro que depreda, que ocupa aquele espaço e que muitas vezes, infelizmente, não consegue ser flagrado. Então, eu acho que o Poder Executivo, que tem essa possibilidade, esse poder de ação, ele tem que investir, como já foi solicitado aqui pelos nobres colegas e pela população, em placas de identificação. Você comenta muito do Conselho Tutelar, beleza, mas e quantas pessoas ligam para o Conselho Tutelar quando passam por lá e veem de fato um menor bebendo, um menor aprontando? Então tem que coloca uma placa iluminada com o telefone de plantão do Conselho Tutelar, coloca uma placa do plantão da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, mostra que se tem interesse em pelo menos resolver, tentar solucionar esse problema, que como dito não é pelo horário que eu acredito que vai se resolver. Questão de iluminação, se aquele espaço é crítico, coloca iluminação, coloca mais câmera de segurança, faça as pessoas, opa, eu estou sendo vigiado, estou sendo fiscalizado, quem está passando do outro lado da rua consegue enxergar o que eu aqui estou fazendo. Polícia Militar precisa estar no local, nós aqui falamos, o cidadão de bem, ele não tem medo que a polícia está lá, ele tem segurança, ele quer que a polícia fique fazendo ronda, porque se precisar, a ação é imediata, é em flagrante. Então, por essas pessoas, hoje, o meu voto é contrário e volto a reforçar essa situação, como eu falei, na audiência pública. A gente não pode dizer que não é também só os imigrantes. Grande parte, sim, os imigrantes, desde que vieram para cá, ajudaram no desenvolvimento econômico do nosso município, mas como todos os povos, como todas as etnias, raças, cor, tem o lado bom, tem o lado ruim, aquele que trabalha, que aproveita, que não faz confusão, mas em grande parte tem uma parte desse povo, dessa população, que está usando desse espaço, sim, para não respeitar a nossa cultura, a nossa tradição. A questão de som, é muita reclamação na cidade. Vamos tirar esse povo dali, eles vão estar pelas ruas colocando aquele som na caixa alta. E eu não estou falando em questão de preconceito. Tem muitas pessoas que a gente tem um relacionamento, mas é uma verdade. E a gente precisa usar desse espaço para trazer as verdades para a população. E volto a reforçar, grande parte desse problema está em alguns munícipes itapiranguenses que alugam as suas moradias, nem sabem quem estão colocando dentro das suas casas e muitas vezes fora desses lares essas pessoas estão aprontando, os vizinhos estão se incomodando, mas no final, para essas pessoas que têm essas moradias, que colocam às vezes 6, 7, 8 pessoas dentro das suas residências, isso não importa. Importa é receber o valor do aluguel no final do mês. Então, acho que a partir dessas atitudes, dessas ações, o governo municipal, em parceria com a Polícia Militar, foi autuado, tem que fazer um cadastro, tem que passar, ó, essa pessoa aqui, lá naquele espaço público,
na noite passada ela fez isso, isso e isso. Qual é a tua contribuição, munícipe itapiranguense, para que essas pessoas tenham uma mudança de atitude? Porque, principalmente para esse povo, o conforto delas é ter um lugar, é ter uma moradia. Então, não é só cobrar do executivo, da polícia, mas principalmente uma cobrança para o nosso povo itapiranguense também, que a gente precisa ser um pouco mais apertado, um pouco mais firme e ter esse tipo de cobrança. Preciso ceder a parte primeiro para o vereador Afonso e depois para a vereadora Jaqueline. Eu agradeço a parte. Eu vou reforçar. Olha como nós temos hoje de noite uma discussão democrática. Vocês estão percebendo que nem nós do mesmo partido, nós nem discutimos vamos votar contra ou vamos votar a favor. Essa é uma decisão que tem que partir pessoal. Eu só não posso concordar, Leonardo, quando você diz que quando as pessoas de bem ou as famílias sentam lá, quando chega às 11 horas tem que recolher as coisas e ir embora. Não é nenhum momento o projeto vai falar disto. Nós estamos falando de 11 horas o consumo de bebida alcoólica. A pessoa pode ficar tranquilo lá, usufruindo, usando esse espaço para a sua festinha, a sua conversa, um som moderado. Ninguém vem lá, a polícia não vem lá e manda as pessoas embora, estando lá sentados, conversando, comendo, escutando sua musiquinha dentro do limite. Nós estamos falando de horário das 11, consumo de bebida, para que fique bem claro isto. E a interpretação que eu fiz sobre a tua palavra, Leonardo, foi que 11 horas as pessoas precisam ir embora. E não é isso que a lei está nos trazendo, nós somente estamos votando horário de consumo de bebida. Eu agradeço a parte e não me arrependo. Eu tenho minha posição firme, decisiva perante o município e assumo meu voto. Obrigado pela parte. Só para complementar, o vereador Leonardo falou sobre opiniões que surgiram na audiência pública, talvez quem não acompanhou, foi naquela noite eu até anotei, foram 3, 4 sugestões bem pontuais, bem importantes, e uma delas foi a questão das placas, que a gente achou muito pertinente mesmo, que se tenha mais placas informativas. Então, tem algumas sugestões que são simples e que o Poder Executivo pode estar executando e vai melhorar, sim, para... Pelo menos não vai poder se dizer que não está informado, né? Se já não sabia sobre as leis federais, está lá a placa dizendo. Mas preciso discordar no que tange a parte de que o Executivo não fez nada para que essa situação melhorasse. O Poder Executivo investiu... Agora não me lembro o número exato, 200, 300, 400 mil reais em câmeras de monitoramento que estão vigiadas, monitoradas diretamente na polícia, né? Então, através dessas câmeras é possível ir lá e verificar sobre os vandalismos, e a mais do que isso, quando se tem a verificação de um ato desses, imediatamente o secretário vai e faz o boletim de ocorrência, para que a Polícia Civil possa dar continuidade e para que a pessoa que fez esse ato de vandalismo, ela vá responder, então, criminalmente sobre isso. Então, o município investiu em câmeras de monitoramento e está fazendo o boletim de ocorrência incessantemente quando esses atos vêm acontecendo. Então, é justo a gente deixar isso registrado. Obrigado pela parte. Obrigado, vereadores, pela contribuição. Primeiro, o vereador Afonso, talvez mal interpretado a situação. Claro que quando a gente se refere aqui, esse projeto é sobre bebidas alcoólicas. E, de fato, quem vai lá com um grupo se reúne 11, meia-noite, não vai para tomar chimarrão. Vai lá para consumir, então, bebida alcoólica. E, de fato, vai lá um grupo com um fardo de bebida, com um chopp instalado. Chegou 11 horas, esse pessoal não vai sair da avenida. Então, ele vai ter essa continuidade do consumo de bebida alcoólica. Então, nesse assunto, né, já amplamente debatido, trazido aqui há muito tempo pelo colega vereador, a gente trata, sim, do consumo de bebida alcoólica. O projeto fala até 23 horas da noite. Então, essas pessoas que lá se encontram, que estão consumindo, não vão deixar de consumir e ficar lá. Ou elas vão parar e ir embora,
ou elas vão continuar sem beber, que de fato a gente sabe que não vai acontecer. E quanto, vereador, à situação de não haver incentivos, eu me refiro a partir do momento que isso aqui vem sendo debatido. A gente teve aqui a presença do pessoal da polícia, dos órgãos de segurança, e há uma dificuldade em conseguir flagrar quem, de fato, faz esse tipo de atitude. Então, quando eu falo de mais investimentos, mais melhorias, é porque hoje o que nós temos lá não está conseguindo solucionar esses atos de vandalismo, essas atitudes. Sim, que as câmeras de segurança existem no local, verdade, não só lá, como em todos os outros espaços do município de Itapiranga. Mas algo a mais ainda precisa ser feito, como nós falamos, de identificação, dos números de telefone, por parte de ronda da polícia e também desse vídeo monitoramento. Mas para encerrar esse assunto que já vem sendo debatido há muito tempo, colegas vereadores, meu voto contrário e, por final, ainda cedo a parte ao colega Sérgio. Obrigado, vereador Leonardo, mas já que tocastes no assunto, eu, desde o início, fiquei muito apreensivo em como seria, então, essa conduta da Polícia Militar, que hoje realmente tem um grande déficit no efetivo, e como chegará às 11 horas da noite, se a avenida talvez esteja cheia de usuários, né, de bebida alcoólica, pessoas estão ali se divertindo e bebendo, como conseguirá ter efetivo para efetivamente multar cada cidadão lá e talvez coibir, né, que esse cidadão continue tomando, ingerindo bebida alcoólica. Então isso é uma preocupação realmente, e dentro disso que eu também tomei a minha decisão em ser contrário, mas não serei contrário a nós continuarmos batendo na tecla de mais efetivo para Itapiranga, aumentar a nossa segurança pública, e como muito bem disse a delegada aqui, os setores de segurança pública, eles precisam sempre estar se integrando e colaborando um ao outro, ao militar, com a civil, Ministério Público, para não apenas ser aquele teatro de prenda e solta, chega lá na frente do delegado, na frente do juiz e nada acontece. Então, de fato, o que hoje tem já em lei, precisa ser punido, né? Quem é infrator, precisa ser cumprida a lei. Eu acredito que isso terá muito mais efeito. Obrigado. Quer finalizar? Mais algum vereador queira se manifestar? Adriana Alves. Roberto, assim, fez um bom trabalho, um levantamento assim, muito interessante, que é necessário dar uma atenção à nossa avenida, mas pelos investimentos que foi feito na avenida, e ela foi feito para a nossa população usufruir, a minha visão referente a isso é nós fazer um trabalho, como a gente tem os venezuelanos aqui, que é levantado muito, a gente tem que também entender que eles têm outra religião, eles vieram com outras leis, outras culturas. Então, assim, o que nós precisamos levantar referente a isso? Dar uma assistência para eles também. Vamos dizer, eles vieram para o Brasil, então eles têm que entrar nas normas do Brasil. A gente tem leis, mas isso precisa ser passado para eles no momento que eles chegam aqui. Também falando dos nossos munícipes de Itapiranga, que também infringem as leis. Então, a gente tem os órgãos, a Polícia Civil, a Militar, que são responsáveis por isso. Então, a gente precisa, sim, cobrar eles e também trazer mais policiamento para Itapiranga, para, assim, colocar isso em questão. Não adianta somente nós levantarmos e colocar valores e serviço para o nosso executivo se a gente não tem como colocar profissionais para exercer essa função. Outra questão que eu ia levantar, hoje a gente tem várias empresas que trabalham em vários turnos, então é muito fácil falar em horários para não ter bebida alcoólica. Tá, mas nós temos pessoal que às vezes sai do trabalho às 10 horas da noite, às 5 horas da manhã, que às vezes também utilizam a nossa área para confraternizar após o serviço, assim como muitos de nós que saímos às 6 horas também e aproveitamos esse momento.
Porque, às vezes, enquanto nós trabalhamos, eles estão dormindo, porque eles precisam trabalhar de madrugada. Então, são vários pontos que temos que levantar também. Então, eu estou contrária a esse projeto, porque nós temos a polícia e nós precisamos, sim, trazer mais policiamento e fiscalizar. Precisamos trabalhar isso para daí nós mantermos a nossa população segura e utilizar as nossas áreas. Ela está ali para ser utilizada. E conscientização da nossa população. É um bem que foi dado para ser otimizado e cuidado também. Então, não adianta a gente vir aqui colocar um monte de lei. A gente tem leis federais e é só ser cumpridas e precisamos manter isso. Então, nesse ponto, estou contrária a esse projeto. Obrigada. Mais algum vereador queira se manifestar? Daniel Brandão. Obrigado, senhor presidente. Para contribuir, debater sobre esse projeto, então vou quebrar um pouco o gelo, dizer para o presidente, para os colegas novamente, que eu não estou aqui esperando, através do meu voto favorável ou contrário, que eu receba o carinho ou o voto na próxima eleição, porque eu não serei mais candidato nessa eleição de 2024, né? Então, só para, já relatei em outro momento, né, esclarecer aqui para quem nos acompanha, já foi debatido amplamente esse projeto aqui no dia de hoje, indaguei algumas perguntas no dia que o Flávio Paulo esteve aqui, e busquei informações de projetos de outros municípios que estava já em vigor, que foi implantado até recentemente. E um dos pontos que identifiquei que esses projetos sempre saiu do executivo. E isso faz com que, das informações que busquei juridicamente, com pessoas políticas vinculadas ao Estado, até junto ao partido, pessoas neutras de fora, que não têm vínculos com nenhum partido, eu não sou da área jurídica. Francamente, hoje o colega Gelson relatou aqui artigos e artigos e artigos. É o que os outros juristas me relataram também. Respeito a colega aqui, respeito o voto de cada um dos colegas. Mas, além da nossa opinião própria, nós temos hoje uma Constituição que nós acabamos exercendo no nosso país. Não estou dizendo que ela está certa ou errada, mas, em cima disso, eu acho que tem que ser feito um trabalho realmente para se vir de cima para baixo, então, com mudança. E hoje, dessas informações jurídicas que eu fui buscar, além de escutar opiniões de pessoas fora, favoráveis e contrárias, de fato, aqui nós temos que votar favorável ou contrário. E eu não vou aqui escutar porque esse influenciou, porque aquilo, a gente tem que ter a sua opinião própria, e isso, de fato, aqui a gente vê que não tem problema quanto a isso. E, diante dessas informações jurídicas, e que eu citei agora há pouco, da questão de constitucionalidade, é que meu voto é contrário. Nós saindo do legislativo, nós indo em busca, falando com que o executivo tem que aplicar, tem que as eventuais despesas decorrentes à implantação do presente lei correrão por conta do orçamento vigente do município de Itapiranga. Da onde que sai, de qual orçamento que sai essa despesa? Né? Então, isso vai gerar despesa, e vindo do legislativo, vai estar infringindo a lei, fazendo com que ele se torne inconstitucional. Se ele fosse aprovado aqui, acredito eu, né, não conversei com o prefeito sobre isso, mas acredito que ele iria revogar, iria voltar para a Câmara, iria ser aprovado, iria adiante, como outros projetos já aconteceu aqui também, mas daí a gente não pode responder por ele também. Mas hoje meu voto é contrário em função de constitucionalidade. Obrigado. Mais algum vereador? Eu vou passar a presidência para o colega vice-presidente, para dar o fecha. Receba a presidência. Dizer assim, pessoal, não fiquei nervoso, tá? Mas é encerrar uma discussão que, cara, para mim, eu ia defender, sei lá, 2 anos atrás, o executivo encaminhasse um projeto
eu também ia votar, porque eu sempre defendi. Mas alguns eu tenho certeza. E se eu faço uma pergunta para alguns, e se esse projeto viesse do executivo desta forma? Desta forma aqui. Em uma pontuação do vereador Gelson Petri, citada, fala quando não se tem quando os órgãos que aqui atuam se tornam incapazes e ineficientes, o Poder Legislativo ele pode agir. Eu quero fazer outra pergunta a vocês. Os órgãos que estão aqui são capazes e eficientes? Quando fala da consulta do IGAN que o Sérgio faz, dizer que nós também fizemos consulta com o IGAN. E o IGAN não soube nos dar um norte que realmente nós não poderíamos votar. A mesma consulta, nossa assessora jurídica, Cristina Bisolo, fez. Vocês consultaram ela? Outra questão, a questão da mudança da lei que teve. A gente deixou até o último momento essa lei. Tinha sim essas mudanças, houve um equívoco, mas a gente percebeu e tinham todos tempo hábil para ir lá conversar com a assessora jurídica da Câmara. Foram? Não, mas tinha dúvida, tu citou os pontos dos 10 mil de multa, que foi um equívoco, questão outros pontos foi mudado, até erros de escrita. Não, tinha dúvidas. Mas viu, nós temos uma assessoria jurídica aqui, para ser consultada. Dizer que na época que o Castanhede aqui, antigo assessor jurídico, eu fazia todas as minhas consultas com ele. Todas. Nós temos jurídico aqui na casa que está à disposição de todos aqui. E para encerrar, eu só quero dizer assim, eu tenho isso aqui, cara, dá um alívio pegar e seguir o baile. Vereador Léo deixou sempre bem claro, desde o começo, a opinião. Vereador Boca também, sempre claro, desde o começo, a opinião. Foram os que deixaram clara a opinião. Daí, hoje à tarde, o Elias Teixeira, da Rede Peperi, me liga, Basto, vamos gravar uma entrevista, que o projeto, para amanhã de manhã, já que ele, como se ele tivesse passado. Eu falei, não, senhor, aqui não. Eu não boto carroça na frente dos bois, não. Porque eu sabia que ele não ia passar. E não sabia de hoje. Por certos pontos. Porque eu tenho certeza absoluta que se esse projeto viesse do Executivo, ele iria passar. E até, se bobear, ter votos favoráveis de alguns colegas que votaram contra. E dizer que eu fiz minha parte. Bati cabeça com esse projeto, mas para mim é um alívio ele, sabe, ser votado, para acabar com essa folia. Eu garanto que para muitos aqui foi um alívio também ter falado e isso aqui passou. Mas fica alguns pontos, alguns questionamentos que foram citados aqui, que contradizem a situação. Contradizem. Eu defendi até o final e agradeço a participação de cada um nesse projeto. Mesmo que não foram buscar informação, mesmo que não buscaram com a nossa jurídica aqui, mesmo que, Basto, tem essa questão aqui, nós podemos mudar ali. Cara, eu não tive contato com ninguém sobre isso. Então, encerro aqui a minha fala. É um sentimento de dever cumprido. Isso aqui é democracia. Isso aqui é democracia. Era isso que eu queria que acontecesse aqui na mesa. Que eu tenho certeza que desde lá do começo, quando foi falado desse projeto, a gente sabia que ia ser o projeto mais quente, mas viu? E eu vou falar uma. Nós aqui, falo agora com todo orgulho, nós demos um exemplo a outras gestões da forma de respeitar uma opinião do outro aqui nessa mesa. Sem ninguém levantar o tom para ninguém. Todos respeitando. É isso que fica aqui um exemplo de que, cara, perante a população nós demos exemplo. Cada um contribuiu com o que podia. E cada um deu sua opinião, um respeitando a opinião do outro. E é isso que importa, e isso sim é democracia. Então, assuma a presidência.
Devolvo a presidência. Encerrada a discussão, em votação, projeto número 4 do Legislativo. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se manifeste. Votação encerrada com 7 votos contrários. Espera aí. Não, desculpa, são 7 votos contrários, 3 favoráveis. Eram esses os projetos para discussão e votação no dia de hoje. A moção número 7, que deu entrada hoje, já foi votada, a qual passou por votação de requerimento. A Câmara sempre buscando também agilizar essas questões, já dizer que durante essa legislatura não havia sido feito esse tipo de a gente votar esses requerimentos. Existe um regimento que a gente deve seguir, fazer os intervalos, e a gente segue o regimento. A gente até pede desculpas aí pela queda da energia, que interrompeu também por um período a sessão. E vamos agora para o período da palavra livre. Primeiro inscrito, o vereador Luiz Carlos Stefanon. Presidente, 2 assuntinhos rápidos para encerrar. Dizer que uma empresa executou os reparos na ponte de linha Chapéu, a de madeira antiga, porque a nova, da maneira que está sendo construída, vai demorar um bom tempo para a gente passar por cima. Você pode ter certeza que, do jeito que está, o rio sempre cheio, vai acontecer isso, de repente, daqui a uns 2 anos. Mas está acontecendo, a turma está trabalhando. Então, dizer que a gente criticava a ponte da maneira que estava, ela foi interditada, deu transtorno, despesas para muitos, inclusive para o município, que teve que pagar o ônibus que faz o transporte do lado de lá, fazer 10 quilômetros, 20 quilômetros, 40 quilômetros por dia a mais no roteiro que ele faz. Mas, de repente, os próximos dias vai estar liberada. Mas eu quero fazer um convite. Domingo acontece a festa tradicional, a Maifest em Linha Série Capela, e a gente passando durante a semana por aquela comunidade, a gente viu o empenho, a dedicação das lideranças de lá para organizar de forma mais correta e possível esse grande evento que acontece domingo. Então, fica o convite para todos que tiverem um tempinho para chegar até a Linha Série Capela, participar dessa grande festa tradicional desta comunidade. E a comunidade desde já agradece. Senhor presidente, eu peço licença para me retirar nesse momento e desejo uma boa semana a todos. Só para completar, ficou o projeto, a moção número 7 de 2024, que deu entrada hoje, da colega vereadora Adriana Alves, para a próxima semana. Agora com a palavra a vereadora Jaqueline Hermes. Para colaborar, vou ser breve. Gostaria de agradecer o convite do Léo Clube de Itapiranga, que hoje organizou uma roda de conversa com os alunos da Escola Bela Vista e me chamaram para participar representando, então, os vereadores e principalmente a questão da mulher na política. Então, agradecer o convite do Léo Clube e também da Escola Bela Vista pela receptividade. Também, ao mesmo tempo, peço desculpa aos meus eleitores, à comunidade. Nos últimos dias eu estive ausente, na última sessão também estive ausente, por motivos de saúde. A gente nem sempre sabe o que vai acontecer. Dizer que futuramente eu até espero compartilhar um pouquinho mais, que eu tenho certeza de que o que aconteceu comigo pode colaborar, contribuir para outras mulheres que vivem desta mesma experiência. Então, futuramente, quando a gente estiver um pouquinho mais fortalecida, eu venho compartilhar também sobre isso. Mas estou de volta, estou bem e estarei novamente participando das minhas atividades. Desejo uma excelente semana a todos e até a próxima segunda. Vereadora Adriana Alves, com a palavra. Obrigada, presidente. Uma boa noite de novo aos vereadores e a todos que ainda nos assistem. Bem, primeiro, eu hoje quero aproveitar esse momento para parabenizar o nosso deputado, o deputado Pedro Gzai, que agora, na última semana, ele entregou para o nosso hospital aqui de Itapiranga R$1 milhão para auxiliar a nossa população, principalmente na saúde pública.
para então trazermos, continuar, né, nos trabalhos que eles vêm efetuando, principalmente trazendo profissionais para diminuir os custos do nosso município. Em contrapartida, tirando então um pouco mais da responsabilidade dos nossos postos de saúde, de encaminhar as pessoas, então o nosso hospital hoje traz profissionais para otimizar ainda mais esses atendimentos, melhorando então a nosso hospital aqui de Itapiranga e trazendo benefícios para toda a região, porque eles atendem o SUS então pela toda a região. Então, agradeço muito, em nome de todos, ao nosso deputado, Pedro Oczai, por estar presente aqui no nosso município, sempre firme e forte, e ao nosso Instituto Santé, que sempre está trabalhando em prol da saúde dos nossos munícipes, trazendo sempre mais. Aproveitando, eu quero relatar um pouquinho sobre a nossa agricultura, que ela é muito importante, então estávamos conversando essa semana com o nosso secretário, para relatar dos programas, relembrar a nossa população dos programas que ainda existem, né? Os benefícios para os nossos agricultores. Temos, então, benefícios de abertura de açudes, o bônus, que o pessoal está questionando muito, então está se programando, agora entre os próximos meses vai ser liberado, conforme foi liberado no ano passado, o cartão, com o valor que cada produtor tem o direito, então é conforme o movimento econômico, e vai sair sim, então tem muitos agricultores pedindo, e ele já está aprovado, só está sendo avaliado as datas de entrega, tá? Então podem ficar tranquilos e acompanhar as redes sociais que vai ser postado aí também. O nosso movimento econômico hoje, ele é muito ligado à nossa agricultura. Então, a gente precisa ter um amparo muito bom e também precisamos pensar em auxiliar ainda mais os nossos agricultores. Hoje, o maior movimento econômico está relacionado à suinocultura, avicultura e bovinocultura. Então, o que está vindo também muito forte é o nosso turismo, que a gente precisa levantar essa causa, e também o nosso comércio e as indústrias, que o nosso município ele é muito forte em todos os ramos que o pessoal abraça a causa e vai trabalhando, né? Com isso, a gente vem com o projeto, então, que vai ser falado semana que vem, que o nosso governo do estado, ele também está pensando muito no nosso município para a nossa agricultura familiar, trazendo mais benefícios também para a nossa agricultura familiar. Então, com isso, eu vou finalizando, que hoje também se estendeu bastante, né? Mas foi uma fala muito boa. Roberto, também pela tua iniciativa, como você também colocou, viver essa democracia, foi muito respeitoso todos os momentos aqui. Estou na minha segunda sessão, então tenho realmente a agradecer a todos. E agradecer também a nossa vereadora Hilda, que cedeu esse momento para a gente sentir o que é estar nessa casa e estar à frente da nossa população. Então, agradeço a população e estou à disposição de todos também para tirar dúvidas e auxiliar. Obrigada. Vereador Leonardo Solzen com a palavra. Senhor presidente, nobres colegas, boa noite quem ainda nos acompanha. Fazer uso do espaço da palavra livre de forma rápida e direta. Dizer da solicitação que tenho feito junto com os colegas na semana passada, referente às podas de árvore, serviços de roçada, que foi uma cobrança que acredito que praticamente todos os vereadores dentro aí do perímetro urbano receberam em função de que, em grande parte, a população esse ano teve que se mexer e mandar, ou propriamente fazer, o serviço de podas em frente às suas residências, porque as árvores estavam grandes, os galhos grandes, encostando na rede elétrica, e a prefeitura tinha ainda por parte algumas árvores da licitação do ano passado que poderiam ser podadas, mas em sua maioria, grande parte delas, porque nós temos diferentes tipos de árvores aí, e as licitações são feitas diferentes, para cada tipo de árvore é uma licitação.
e em sua maioria, grande parte já tinha sido feita, e isso gerou com que em vários bairros, em vários loteamentos, tivesse muito material, muito galho acumulado. Até acho que foi o colega vereador Afonso, fez um tempo atrás uma solicitação para um equipamento de triturador de galhos, né? Acho que acredito algo muito interessante a ser efetuado e pensado pelo nosso município. E hoje fui procurar o setor de serviços urbanos, também o setor de licitação, e a licitação para novos serviços de podas de árvore ainda não foi publicada, e a princípio deve ser publicada aí nessa semana, ou seja, publicada, vai para a licitação, tem em torno aí um trâmite de pelo menos 25 a 30 dias, para que esse serviço volte a acontecer no município por parte dessas empresas. Então, dizer que para quem nos procura, é uma forma de a gente ocupar esse espaço, de que o município ainda tem uma questão de pelo menos 30 dias para que essas empresas voltem a fazer esse serviço de poda, ou seja, na grande parte, em sua maioria, a população vai ter que contratar o serviço particular ou fazer com as próprias mãos. Dizer do nosso serviço, da nossa função, desde o início do mandato, venho visitando os bairros, as comunidades, o interior, da grande quantidade de demandas que a nossa população tem. Muitas vezes a gente se surpreende de um simples acesso cheio de barro, de uma escadaria, onde é cobrado por muito tempo e ainda não foi feito. Na semana passada, iniciei visitas novamente ao bairro Santa Teresa Alta. Nós temos uma situação que é de acesso, e o cidadão me disse da seguinte forma: como é que as pessoas querem que nós cobramos que nossos filhos sejam bons cidadãos, tenham boa educação, se o Poder Executivo não ajuda e não dá nenhum acesso digno para que o nosso filho saia de casa e possa se deslocar tranquilamente até a escola? Então, são situações que, de fato, eu vejo que muita gente vai sair corrido de algumas casas se novamente for concorrer no final do ano, porque a população tem razão nessas cobranças, nessas indignações, porque eu digo que não é só nós, vereadores, que temos que circular nos bairros, nos loteamentos, no perímetro urbano e rural. O que custa o Poder Executivo, nosso chefe do Poder Maior, prefeito, vice, transitar rua por rua? Não digo que precisa entrar em casa por casa, porque a demanda do vizinho, o primeiro vizinho, às vezes vai ser a mesma demanda do quarto, do quinto, porque não são demandas individuais, são demandas coletivas. E isso a população nos cobra muito, de aparecer durante o mandato. E acho que um bom prefeito, ele precisa estar presente da comunidade, não somente nas festas, nos encontros, mas justamente lá, na moradia, de frente com essas pessoas, porque esse tipo de demanda é o que a gente escuta desde o início do mandato, e veja só, é uma pequena coisa, mas que para aquela população daquela localidade gera grande revolta e indignação, porque até então não havia sido feito. É uma escadaria, em grande parte de concreto, mas o início de barro, e em dias de chuva é intransitável. Criança escorrega, cai, está limpa para ir para a escola, às vezes demora, se atrasa, porque tem que voltar, tomar banho e se limpar, porque lá na ponta não teve um acesso digno para esse aluno, para esse morador, se deslocar até a escola. Nós temos questão de saúde, solicitação de fraldas, em parte a população nos cobra. Nós vamos, enquanto representantes, fizemos essa ponte. Então, se tu tirar dia por dia, casa por casa, um bairro como Santa Teresa, tu demora no mínimo uns 2 meses. Então, agradecer por parte dessa receptividade da população dentro desses 4 anos. Já consegui estar presente praticamente em todos os bairros, comunidades. Claro, alguns demandam de mais atenção porque tem mais demandas, mas me colocar através dessa fala sempre à disposição da população enquanto temos esse serviço de vereador, e desejar a todos aí uma excelente semana. Vereador Afonso Utsis, com a palavra. Vou ser bem breve, eu quero só me deixar bem claro que não fui derrotado, fui só vencido. Então a minha posição, minha ideia, meu voto era para contribuir, prejudicar ninguém, e fui vencido, mas continuo com minha posição, que nós precisamos regrar, fazer a nossa parte, defender o patrimônio público
E aqui nós temos decisões importantes. E cada um tem que assumir a sua decisão de voto. Eu me coloco à disposição da população de Itapiranga. Quem quiser me questionar sobre minha posição de voto, estou à inteira disposição. Fica bem tranquilo, estarei conversando com quem quiser me questionar. E já encerro, desejo a todos uma boa semana, uma boa noite. Vereador Denilson Dil. Muito bem, boa noite. Não me manifestei antes do projeto, eu acho que ninguém é o derrotado, ninguém é o vencido, afinal, porque o dono da verdade, até hoje, nós não lemos no jornal, não achamos em lugar nenhum. Então, cada um faz o seu ponto de vista, a sua opinião. Mas, quando foi falado da avenida, a gente tem tanto vídeo monitoramento, o governo do estado não está fazendo e destinando os policiais devidos que tem que vir, não faz a arrecadação, daqui sai, o retorno não vem. Lá colocar mais placas de conscientização ou algo nesse sentido, pouco adianta. Porque desde o início do mandato tenho placas solicitadas ali no centro de São Lugero, que até hoje não apareceram. Nós estamos na inauguração da ponte em linha Guabiroba, lá até hoje não tem nenhuma sinalização. Aqui tem um entroncamento agora em linha Becker, onde eu solicitei para colocar a placa. Nós temos tantos motoristas novos, de noite vão distribuir a ação, atendendo nosso agricultor, fazendo recolha de produção. Eles não sabem, eles saem de uma linha ali, para a esquerda vai para Cotovelo, para a direita desce para São Lugero, para a outra direita sobe rumo a Santo Antônio, onde que vem para a cidade. Então, eu vejo que muita coisa tem que ser feita. Questão do turismo, tanto se fala de investimento, a palavra-chave não acontece. O povo se mobiliza, mas a acessibilidade, traficabilidade, infelizmente, não está acontecendo. No mais, gostaria de desejar uma ótima semana a todos, uma boa noite, obrigado. Irei me manifestar brevemente para encerrar essa noite que foi longa. Primeiramente, parabenizar e agradecer a todas as empresas, entidades, famílias, voluntários que colaboraram com a primeira ação de coleta de donativos para o povo do Rio Grande do Sul. E fica um outro alerta pelas chuvas e tempestades, pelas novas elevações que quem está acompanhando aí. Quero pedir ao povo itapiranguense, região, que continue colaborando. Fazendo doações que seja PIX para órgãos e entidades seguras, de preferência. Itens de higiene e limpeza está sendo muito solicitado, alimentos, roupas e outros donativos, mas a gente vê que a quantidade de roupa é enorme. E uma situação que vem chamando atenção aí, nas redes sociais a gente vê que o pessoal também parece que não tem um sentimento de ajuda quando manda um calçado quebrado, uma roupa rasgada, que não, essa pessoa mesmo vai usar. Se a pessoa não usa, por que vai querer que a outra use? Se está muito... não é bonito, tira espaço nas cargas de alguém que queria ajudar de verdade. E desejar aos nossos vizinhos forças, os familiares, quem tem, a gente tem familiares na região lá também. E não tem mais o que falar para uma situação desastrosa dessa. Esperar que nossos governantes aí tomem uma atitude que venha realmente a trazer um pingo de esperança a esse povo. Cobranças que vêm sendo feitas por nós vereadores, como o vereador Leonardo, a gente vem fazendo aí da questão das podas, limpeza, até vi que depois de algumas cobranças, limpando em alguns pontos, lixos, folhas que já estavam deteriorando na cidade, coisa que, falar bem a verdade, muitos anos não se via em Itapiranga. Muitos anos. Nós temos um problema muito... e foi tocado várias vezes na questão que é a acessibilidade, mas também da limpeza das nossas calçadas pelo órgão público. Então, são pontos que vem tocando, a gente vem tocando desde o começo e estamos aí no ano de eleição. Fazer um pedido para o executivo municipal cobrar a empresa Gaia
que é responsabilidade do município essa estrada, vai ser sempre, depois que está pronta, foi antes, vai continuar sendo, porque ela está aqui dentro da Ipiranga, que é a manutenção entre Santo Antônio e a divisa. Só andando para ver lá. Só andando para ver. É ridículo. E sabe o que mais chama atenção, e a gente não vê uma justificativa contra, é que Tunápolis mexeu numa parte da estrada, do lado de Tunápolis, pertinho da minha casa lá, e foi lá, Tunápolis, entre Pitangueira e a divisa, faz a estrada, deixa ela em condições de tráfego. É responsabilidade, sim, do município cobrar uma ação. Não é de hoje. O vereador Denilson sabe muito bem como é que está a situação. Mas não é só ir até o asfalto Conceição, tem que ir até na divisa. Tem mais 2,5 km de estrada lá. Mais 2. Então, cobrar do município já é agora a segunda cobrança em pouco tempo. Fiz a cobrança ao secretário de Planejamento. Ele disse que ele ia entrar em contato com a empresa, mas pelo visto não funciona. Tem que botar uma pressão maior. Não vou culpar a empresa. Eu até acho ridículo uma empresa com tantos caminhões assim andar naquelas buraqueiras que, falar bem a verdade, do trecho entre Conceição e a divisa, tu não precisa freio de mão. É só parar o carro no meio da estrada e ficar dentro de um buraco ali, fica paradinho. Só não tem buraco na subida. É ridículo. Vou tocar no último assunto. A gente teve uma ótima notícia na questão de recursos ao município. Hoje o Flávio Paulo me encaminhou uma mensagem e ele sabe muito bem, desde a época do comandante Minúsculo e antes, que era antes do Flávio, que tocava aqui o agrupamento. Nós tínhamos feito uma solicitação à deputada federal Caroline Detone, do PL, na época quando o município instalou esse negócio, a gente vinha cobrando muito essa questão dos vídeo monitoramento aqui na Câmara. Se muita coisa acontece no município é porque o vereador cobra. Tinha que acontecer muito mais. 200 mil reais ia vir para a questão do vídeo monitoramento. E essa verba ela foi trocada para um veículo. Esse veículo que veio aqui, ele substitui aquele da Câmara, que é um recurso federal. O Flávio me chamou, ele disse, Roberto, uma boa notícia depois de anos. Então, agradecer à deputada federal Caroline Detone, do PL, a qual eu tenho uma grande admiração pelo trabalho que ela faz. E, cara, uma notícia boa. Carro, agora nós temos mais um carro, agora precisamos de gente também para trabalhar, né? E a gente tem que insistir realmente cobrar do governo do estado mais efetivo. Mas você sabe que a nossa demanda é grande, a demanda não é grande só em Itapiranga, a demanda é grande em todo o estado. E se todos os concursados forem chamados, ainda não vai, eu acho que vai respingar 1 ou 2 para Itapiranga, que também vai ser insuficiente. No mais, quero encerrar a minha fala, agradecendo a atenção de todos os colegas, a permanência do Igor Luft aí, que foi um guerreiro aí, mas é uma experiência, eu acho que nunca veio aqui, eu acredito que nunca tenha vindo, vive essa experiência, talvez importante ao sair lá para fora, vai ter o teu ponto de vista, né? Assim como a gente já teve no passado, mas estamos aí. E falar para a população aquilo que eu falei antes, como para eles, servidores, eu tenho orgulho de viver esse momento aqui nessa mesa. Tratar, discutir projetos de forma respeitosa, cada um com sua opinião, cada um defendendo o seu partido, sua bandeira, mas o mais importante é nós sair daqui e darmos a mão um para o outro. E não é um teatro, porque a relação da Câmara aqui, ela é boa. Sempre levei muito isso em consideração. Agradeço aos servidores, público que nos acompanhou pelos portais da Câmara, tanto Facebook quanto o YouTube, e quem vai nos acompanhar posteriormente. Finalizo e convoco a todos os nobres colegas para a próxima sessão ordinária aqui no plenário dessa Casa Legislativa, que acontecerá no dia 20 de maio de 2024. Próxima segunda-feira, às 19 horas. Muito obrigado
Uma excelente semana a todos, um forte abraço e uma boa noite.